Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião de final de semana, da semana 18 a 24 de novembro, o nosso estudo da revista Sentinela, que tem o tema Uma Carta que nos ajuda a ser fiéis até o fim. Estaremos fazendo essa consideração completa. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo da revista Sentinela. Estaremos fazendo essa consideração completa. Espero que possa ajudar em sua preparação. Então, o estudo 37 tem o seguinte tema: uma carta que nos ajuda a ser fiéis até o fim. O texto base de nossa consideração é o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Nos apegamos firmemente até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, qual vai ser o objetivo da nossa consideração? Aprender com a carta aos Hebreus lições que vão nos ajudar a continuar fiéis até o fim deste sistema. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Os cristãos hebreus que viviam em Jerusalém e na Judéia lidaram com situações difíceis nos anos após a morte de Jesus. Logo de início, eles sofreram com intensa perseguição. Daí, uns 20 anos depois, os cristãos enfrentaram problemas econômicos sérios, provavelmente por causa de uma fome naquela região. Mas, por volta do ano 61, os cristãos passaram por um período de paz comparado ao que estava por vir. Durante esse período tranquilo, eles receberam uma carta do apóstolo Paulo e logo ficou claro que essa carta inspirada era exatamente o que eles estavam precisando. A carta aos Hebreus veio na hora certa, porque o período de paz que os cristãos estavam vivendo não duraria. Paulo deu conselhos que ajudariam os cristãos a enfrentar a tribulação que estava por vir. A destruição de Jerusalém, que Jesus tinha profetizado, estava próxima. É verdade que nem Paulo, nem os cristãos na Judéia sabiam exatamente quando isso ocorreria, mas eles poderiam usar o tempo que restava para se preparar, desenvolvendo qualidades como fé e perseverança. Então, a primeira pergunta, parte A: qual era a situação na Judéia quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus? Então, os judeus haviam passado por uma perseguição quando Jesus morreu e também passaram fome por problemas econômicos. Mas quando Paulo escreveu essa carta, por volta de 61 era comum, eles estavam vivendo um período de paz e tranquilidade. Parte B: por que podemos dizer que essa carta inspirada chegou na hora certa? Chegou na hora certa porque o período de paz que eles estavam vivendo não duraria muito tempo. Então essas instruções os ajudaria a passar por esse período de tribulação que estava por vir, os ajudando a ter fé e perseverança. Leitura do parágrafo número 3. Em breve, vamos enfrentar uma tribulação pior do que os cristãos hebreus enfrentaram. Por isso, vamos estudar alguns conselhos práticos que Jeová deu a eles e que também podem nos ajudar. Pergunta: por que o livro de Hebreus é tão importante para os cristãos hoje? Porque no futuro vamos enfrentar uma tribulação pior do que os cristãos hebreus enfrentaram. Por isso que vamos estudar alguns conselhos práticos que Jeová deu aos hebreus que também pode nos ajudar. Leitura do parágrafo número 4. Avancemos à madureza. Os judeus que se tornaram cristãos tiveram que fazer grandes mudanças, e isso não foi fácil. No passado, os judeus eram o povo escolhido por Jeová. Por muitos anos, Jerusalém foi um lugar importante porque era ali
que ficava o rei escolhido por Jeová e o templo, que era o centro da adoração pura. Todos os judeus fiéis seguiam a lei mosaica e as regras que os líderes religiosos ensinavam. Aqueles ensinamentos controlavam o que eles podiam comer, como encaravam a circuncisão e até como lidavam com pessoas de outras nações. Mas após a morte de Jesus, a lei foi cancelada e não era mais preciso fazer sacrifícios no templo. Isso foi um desafio para os judeus que tinham se tornado cristãos e estavam acostumados a seguir a lei. Até cristãos maduros, como o apóstolo Pedro, tiveram dificuldade para se adaptar a essas mudanças. Por causa dessas novas crenças, os cristãos foram perseguidos pelos líderes religiosos judaicos. Então a pergunta: que desafios os judeus que se tornaram cristãos enfrentaram? Então os judeus precisaram fazer uma grande mudança, pois antes de Cristo, eles seguiam a lei mosaica e após a morte de Cristo, eles não precisavam mais seguir. E por causa disso, alguns foram perseguidos pelos líderes religiosos e também muitos tiveram dificuldade em se adaptar a esse novo ensinamento. Até mesmo Pedro teve tal dificuldade. Leitura do parágrafo número 5. Os cristãos na Judéia estavam enfrentando a oposição de dois grupos de pessoas. Havia os líderes religiosos que os encaravam como apóstatas e alguns que se diziam cristãos e insistiam que era preciso continuar seguindo vários aspectos da lei mosaica. Talvez eles fizessem isso para não enfrentar perseguição, o que ajudaria os verdadeiros cristãos a serem leais a Jeová? Pergunta: os cristãos precisavam ter cuidado com o quê? Então eles precisavam estar atentos a duas situações, pois os líderes religiosos os encaravam como apóstatas e tinham outros que se diziam cristãos e insistiam que eles precisavam continuar seguindo algum aspecto da lei mosaica. Leitura do parágrafo 6. Na carta aos Hebreus, Paulo incentivou os irmãos a estudarem a fundo a palavra de Deus. Paulo usou as escrituras hebraicas para explicar por que o modo de adoração cristã era muito melhor do que o jeito que os judeus adoravam a Jeová. Paulo sabia que se os cristãos entendessem melhor a verdade, eles conseguiriam reconhecer os ensinamentos falsos e rejeitá-los. Pergunta: o que Paulo incentivou os irmãos a fazer? Então Paulo ele incentivou os irmãos a estudarem a fundo a palavra de Deus, e isso se fazia necessário para que eles entendessem melhor a verdade e rejeitassem ensino falso. Leitura do 7. Assim como os cristãos hebreus, nós temos que lidar com pessoas que espalham informações e ideias que não respeitam os padrões de Jeová do que é certo e errado. Alguns discordam de nós e dizem que somos intolerantes e preconceituosos, porque obedecemos ao que a Bíblia ensina sobre sexo. O modo de pensar do mundo está cada vez mais distante do modo de pensar de Jeová. Por isso, é muito importante identificar esses pensamentos errados e rejeitá-los. Nós não devemos permitir que ninguém nos desanime e nos faça deixar de servir a Jeová. Pergunta: que desafios enfrentamos hoje? Então precisamos lidar com pessoas que espalham informações e ideias que não respeitam os padrões de Jeová do que é certo e errado, e por isso que precisamos reconhecer esses pensamentos errados e rejeitá-los. Leitura do 8. Paulo incentivou os hebreus a se tornarem cristãos maduros, e nós devemos levar a sério esse conselho. Isso envolve fazer um estudo profundo da Bíblia para conhecermos melhor a Jeová e seu modo de pensar. E devemos fazer isso mesmo depois da dedicação e do batismo. Não importa há quanto tempo somos testemunha de Jeová. Todos nós devemos ler e estudar regularmente a palavra de Deus. Fazer isso vai nos ajudar a fortalecer uma qualidade que Paulo destacou na sua carta aos Hebreus: a fé. Pergunta: como podemos continuar fazendo progresso espiritual?
Então precisamos fazer um estudo profundo da palavra de Deus, conhecer melhor a Jeová e o seu modo de pensar, pois isso vai fortalecer a nossa fé. Subtítulo: Tenham fé para preservar a vida. Leitura do 9. Os cristãos hebreus precisariam ter uma fé forte, porque isso os ajudaria a sobreviver quando começasse a tribulação na Judéia. Jesus tinha avisado aos seus seguidores que eles teriam que fugir para as montanhas quando vissem Jerusalém cercada por exércitos. Tanto os cristãos que viviam na cidade como os que viviam na zona rural teriam que seguir esse conselho. Naquela época, quando um exército ameaçava atacar, as pessoas que viviam na zona rural normalmente buscavam proteção dentro da cidade, que era cercada por muralhas. Então, fugir para as montanhas parecia não fazer sentido, e por isso era necessário ter muita fé. Pergunta: por que ter uma forte fé era tão importante para os cristãos hebreus? Porque a forte fé os ajudaria a sobreviver quando começasse a tribulação na Judéia. Eles iriam precisar seguir orientações que não fazia muito sentido, que era fugir para as montanhas. Leitura do 10. Os cristãos hebreus também precisariam confiar nos homens que Jesus estava usando para orientar a congregação. Os que estavam na liderança provavelmente deram instruções específicas sobre como e quando fugir. A palavra grega, usada em Hebreus 13:17, para ser obedientes, passa a ideia de que a pessoa obedece porque confia em quem está dando orientações. Ou seja, não é só obedecer porque a outra pessoa tem o direito de dar orientação. Por isso, os cristãos hebreus precisaram aprender a confiar naqueles que estavam na liderança antes da tribulação começar. Se em períodos de paz os cristãos seguissem fielmente as instruções dos que exerciam liderança, seria muito mais fácil obedecer em tempos difíceis. Então a pergunta: o que os cristãos fariam se tivessem uma forte fé? Eles conseguiriam ser obedientes àqueles que tomavam a dianteira, dando instruções específicas. E essa confiança só é desenvolvida quando a confiança também está em quem está dando. E isso deveria ocorrer antes da grande tribulação. Leitura do 11. Assim como os cristãos hebreus, nós também precisamos de fé. Nós vivemos numa época em que a maioria das pessoas não acreditam que o fim deste sistema está próximo. Elas até riem de nós por acreditarmos nisso. Além disso, apesar de a Bíblia nos dar algumas informações sobre o que vai acontecer durante a grande tribulação, existem muitas coisas que não sabemos. Precisamos estar convencidos de que o fim virá no momento certo e que, quando isso acontecer, Jeová vai cuidar de nós. Pergunta: por que ter uma forte fé também é essencial para os cristãos hoje? Porque vivemos numa época em que a maioria das pessoas não acreditam que estamos próximos do fim. E também não sabemos muitas coisas que irá acontecer no tempo do fim. Então, precisamos ter fé que o fim virá no tempo certo e que seremos cuidados por Jeová. Leitura do 12. Nós também temos que fortalecer a nossa fé de que Jeová está usando o escravo fiel e prudente para nos orientar hoje. Assim como provavelmente aconteceu com os cristãos hebreus, quando a grande tribulação começar, talvez nós também recebamos instruções específicas que vão salvar a nossa vida. Então agora é a hora de aprendermos a confiar naqueles que Jeová usa para exercer a liderança. Se nós não confiarmos e não obedecermos às orientações deles agora, vai ser difícil obedecer às instruções que receberemos depois, durante a grande tribulação. Pergunta: o que vai nos ajudar a sobreviver durante a grande tribulação? Então precisamos fortalecer a nossa fé de que o escravo fiel e prudente é usado por Jeová para nos orientar. E a fé nesses homens vai nos ajudar a aceitar as orientações quando forem dadas. Orientações essas que podem salvar a nossa vida.
Leitura do 13. Enquanto os cristãos hebreus esperavam pelo sinal de que deveriam fugir, eles precisavam se concentrar em servir a Jeová, mantendo uma vida simples e evitando o amor ao dinheiro. Alguns já tinham enfrentado fome e pobreza no passado. Eles enfrentaram esses desafios com alegria por causa das boas novas. Só que depois, alguns talvez tenham começado a achar que para se preparar para a destruição que viria, seria melhor ter mais dinheiro. Mas nem todo o dinheiro do mundo salvaria a vida deles quando Jerusalém fosse destruída. Na verdade, isso tornaria mais difícil fugir e deixar para trás suas casas e seus bens. Pergunta: por que o conselho de Paulo em Hebreus 13:5 era apropriado? Porque enquanto aguardavam a destruição, eles precisavam se concentrar no serviço de Jeová, evitando o amor ao dinheiro. Alguns possam até ter pensado que, tendo mais dinheiro, conseguiriam enfrentar a tribulação, mas na verdade poderia ser pior, pois teria que deixar muitas coisas para trás. Leitura do 14. Se realmente tivermos fé de que Jeová vai destruir este mundo mau em breve, nós não acharemos que ter mais dinheiro ou bens materiais é o mais importante. Durante a grande tribulação, o dinheiro não vai valer nada. A Bíblia diz que as pessoas lançarão sua prata nas ruas, porque vão perceber que nem sua prata nem seu ouro poderá salvá-las no dia da fúria de Jeová. Em vez de nos concentrar em acumular mais e mais dinheiro, precisamos tomar decisões que vão nos ajudar a sustentar nossas famílias, levar uma vida simples e servir a Jeová. Não seria sábio gastar mais dinheiro do que temos ou gastar muito tempo cuidando dos nossos bens materiais. Além disso, temos que tomar cuidado para não nos apegar demais às coisas que temos. Quanto mais perto estivermos do fim, mais seremos testados. Em quem realmente iremos confiar? Em Jeová ou em nossos bens? Pergunta: como uma fé forte nos ajuda a tomar boas decisões sobre dinheiro? Porque se tivermos uma fé forte e acreditarmos que o fim está perto, não ficaremos correndo atrás de bens materiais, nem depositando muito tempo cuidando de tais bens, e nem nos apegar demais com o que temos, pois tudo isso poderia tirar nosso foco do que acontecerá no futuro. Subtítulo: Vocês precisam de perseverança. Leitura do 15. Os cristãos hebreus precisariam ter perseverança para enfrentar os testes de fé que viriam. Apesar de alguns deles terem enfrentado perseguição no passado, muitos outros se tornaram cristãos durante um período de relativa paz. Então Paulo os lembrou de que precisariam estar preparados para enfrentar mais perseguição e ser fiéis até a morte, assim como Jesus. À medida que o número de cristãos aumentava, muitos judeus ficavam com mais raiva e mais violentos. Poucos anos antes de Paulo escrever sua carta aos Hebreus, uma multidão o atacou quando ele estava pregando em Jerusalém. Mais de 40 judeus se comprometeram sob maldição a não comer nem beber nada até que matarem Paulo. Apesar de serem odiados e perseguidos, os cristãos precisariam continuar se reunindo para adorar a Jeová, pregar as boas novas e manter a fé forte. Pergunta: por que os cristãos hebreus precisavam perseverar? Para que pudessem enfrentar os testes de fé que viriam. E alguns deles já tinham enfrentado perseguição e iriam enfrentar novamente. Por isso que Paulo falou que eles precisavam de muita fé. E além de pedir que seus irmãos perseverassem, o próprio Paulo também precisava. Leitura do 16. O que ajudaria os cristãos hebreus a perseverar apesar de oposição? Paulo queria ajudá-los a ver os benefícios de enfrentar a oposição. Então, ele explicou que, quando os cristãos enfrentam dificuldades, Deus pode permitir isso para que sejam treinados. Esse treinamento ajuda os cristãos a desenvolver e melhorar qualidades que são essenciais.
Se focassem no lado positivo dos desafios, aqueles cristãos hebreus achariam mais fácil perseverar. Pergunta: como a carta aos Hebreus nos ajuda a ver os benefícios de enfrentar perseguição? Paulo mostrou para eles que quando passam por perseguição, é uma oportunidade de ser treinado por Jeová, e tal treinamento pode ajudar as pessoas a desenvolver qualidades essenciais. Leitura do 17. O apóstolo Paulo incentivou os cristãos hebreus a serem corajosos e não desistirem quando enfrentasse oposição. E ele era a melhor pessoa para falar sobre isso. No passado, Paulo tinha perseguido os cristãos, então ele sabia bem o que eles enfrentavam. Além disso, depois de se tornar cristão, ele mesmo enfrentou várias formas de perseguição. Paulo entendia perfeitamente o que era necessário para perseverar. Então, ele lembrou aos cristãos que, quando enfrentassem desafios, eles precisariam confiar não em si mesmos, mas em Jeová. Foi isso que deu coragem a Paulo. Por isso ele podia dizer: Jeová é meu ajudador, não terei medo. Pergunta: o que Paulo aprendeu ao enfrentar perseguição? Então ele aprendeu a confiar em Jeová em todos os sentidos. E quando fazia isso, ele desenvolvia nele coragem e perseverança. Leitura do 18. Nesse exato momento, alguns de nossos irmãos estão enfrentando perseguição. Nós podemos apoiá-los, orando por eles e, se for possível, dando a eles algo que precisam. A Bíblia diz claramente que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Por isso, todos nós precisamos nos preparar para os tempos difíceis que vamos enfrentar. Então, devemos continuar a confiar em Jeová e a ter certeza que Ele vai nos ajudar a lidar com qualquer tipo de tribulação. No tempo certo, Ele vai trazer alívio para os fiéis. Pergunta: o que vai acontecer no futuro e o que precisamos fazer? Então, no futuro, passaremos por momentos difíceis. Por isso, desde já, precisamos confiar em Jeová e ter certeza que Ele vai nos ajudar a lidar com qualquer tipo de tribulação. Leitura do 19. A carta de Paulo aos Hebreus com certeza ajudou esses irmãos a se preparar para a tribulação que enfrentariam. Paulo os incentivou a fazer um estudo profundo da palavra de Deus para entendê-la melhor. Se fizessem isso, eles conseguiriam identificar e rejeitar ensinos que poderiam enfraquecer a sua fé. Ele também os incentivou a ter uma fé bem forte. Assim, eles não pensariam duas vezes antes de seguir as orientações de Jesus e dos que estavam na liderança da congregação. E Paulo ajudou os cristãos a perseverar, vendo os desafios como uma oportunidade de serem treinados por seu Pai amoroso. Nós também devemos seguir esses conselhos. Dessa forma, continuaremos fiéis até o fim. Pergunta: que passos vão nos preparar para a grande tribulação? Então precisamos estudar regularmente a palavra de Deus, aumentar nossa fé por aqueles que tomam a liderança na congregação e perseverar, aproveitando as oportunidades para ser refinado, adquirindo qualidades essenciais para a salvação. Se fizermos assim, continuaremos até o fim. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira: o que vai nos ajudar a continuar fazendo progresso espiritual? Então, precisamos estudar regularmente a palavra de Deus, adquirir confiança naqueles que tomam a liderança na organização, aumentar a nossa fé na organização e em Jeová e continuar mantendo a perseverança e, ao passar por dificuldades, deixar ser treinados por Jeová. A segunda pergunta: por que precisamos fortalecer nossa fé? Porque somente com uma fé forte em Jeová e em sua organização, poderemos ser instruídos quando passarmos pela grande tribulação. Aceitaremos também as instruções dadas sem desconfiança. Aumentamos a nossa fé em Jeová e na esperança de salvação. Deixamos também de correr atrás de bens materiais e nos concentramos nossos esforços em servir a Jeová. A última pergunta:
Porque precisamos perseverar. Porque passaremos por momentos difíceis no futuro e passaremos por muitas dificuldades. Nesse momento, a nossa fé vai determinar a nossa salvação, pois a nossa obediência às orientações de Jeová mostrará o quanto fomos treinados nesse sentido. Se continuarmos perseverando, continuaremos fiéis até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter ajudado vocês em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.